significa que foi bem cedinho, né? Eu saio de casa ainda com a escuridão. Está tudo escuro quando eu saio de casa. E eu olho para o céu, mas que beleza. A lua, as estrelas, bem forte, na medida que vai clareando, elas vão desaparecendo e o sol vai tomando lugar. A gente não olha mais essas coisas. A gente não vê. A estrela cadente, como no tempo de criança a gente falava, né? Ficava deitada assim no chão, olhando para o céu, e de repente vem aquele cometa, não sei, que passa de um lado para o outro e desaparece assim. A gente, a estrela cadente, ou seja, a estrela que está caindo. A gente não vê mais isso. A gente fala de tudo. Mas o que é essencial, o que é importante. E as crianças estão aí, né? Esquecendo também. Os adultos esquecem, as crianças esquecem. E as crianças não veem. Mal uma praia, né? Mal a água salgada. E quando se tem, né? A gente está perdendo a noção. Graças a Deus eu estou vendo que os pais estão trazendo seus filhos para a missa. Vai falar para os seus filhos que Deus criou as coisas. Vai mostrar a formiguinha e dizer que foi Deus que criou. Deixa eles guardarem isso no coração. Se é que eles sabem o que é formiga, né? Não sei. O que será que o homem está se voltando tanto para si, está se esquecendo do Criador? E não somente está se esquecendo do Criador, como ele está se esquecendo que ele foi criado pelo Criador. Eles acham que eles apareceram aí e vão desaparecer um dia e ponto final. E acabou. Nós, membros da Canção Nova que moramos aqui em Cachoeira Paulista, nós devemos agradecer muito a Deus por esse lugar maravilhoso, né? Tanto quando a gente sobe, como quando a gente desce, a gente vê as montanhas lá, né? A terra, a Serra da Mantiqueira, que vem dos indígenas, né? Os indígenas olhavam as montanhas ali e viam aquela água descendo lá de cima e diziam: a mãe que chora. Mantiqueira, a mãe que chora. E a água que vai descendo, e que a gente vê apenas como um pontinho lá, brilhoso, mas é cachoeira mesmo que está descendo ali. Não esqueçamos hoje a criação. Vamos hoje esquecer um pouquinho os iPads da vida e vamos olhar um pouco para o céu. Vamos tentar fixar os nossos olhos no sol, que o homem não consegue. E pelo menos dizer: Deus criou o sol. Obrigado, Senhor. Aqui fala que Deus criou todas as coisas, criou também as árvores com todo tipo de frutos. Hoje eu quero agradecer a Deus pelo trigo, que o homem fez o pão. E eu quero agradecer pelo trigo, porque através do trigo vem o pão que se transforma no corpo do meu Senhor, ao qual eu me alimento todos os dias. Quero agradecer também pela videira, pela uva, que depois de ser amassada, nos dá o vinho. E do vinho vem o sangue de Cristo. Eu vou até dizer assim, de uma forma até escandalosa, que falte tudo, menos a videira e o trigo. Não pode faltar uva na terra. E não pode faltar trigo na terra, porque se faltar o trigo e se faltar a uva, nós não teremos missa para celebrar, porque nós precisamos do vinho e do trigo.
para recebermos o corpo e o sangue de nosso Senhor. Bendito seja Deus, como está dizendo o Salmo 103. Ó minha alma, bendiga o Senhor. Bendize minha alma ao Senhor. Por toda a criação, por tudo. De maneira especial, mais uma vez eu quero dizer para vocês, obrigado, Senhor, pela videira. Obrigado, meu Senhor, pelo trigo, que é fruto da terra do trabalho humano, como nós rezamos ali, e que agora vai se transformar em pão da vida e vinho de salvação. Bendito seja Deus por isso. Eu não sei qual é a obra da criação que hoje você quer agradecer a Deus. Agradeço também aos pais, aos nossos pais, pela união entre os dois, e dessa união, e por causa dessa união estamos aqui hoje. Bendito o espermatozoide, bendito o óvulo, bendita a célula, as coisas visíveis e as invisíveis. Bendito seja Deus por isso, por essas crianças que estão aqui, junto com seus pais, por cada um de vocês. Mas isso é para agradecer depois, quando Ele criar o ser humano. Mas hoje vamos olhar até os animais que nós não conhecemos, né? Dá uma olhada aí, vai vendo. Dá uma olhadinha assim nas árvores, que você vai encontrar alguma coisa que você nunca viu. Porque o homem está esquecendo a criação. O homem está esquecendo o Criador. E para continuar a celebração da Eucaristia, vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. E quando eu estiver levando ali as oferendas, o pão e o vinho, louve e agradeça pelo pão e pelo vinho. Agradeça pelas mangas que estão vindo aí, por tudo, tudo. Mas vamos dar um louvor e um agradecimento maior a Deus pelo pão que vem do trigo e pelo vinho que vem da videira, que vai se tornar alimento de salvação para mim e para você. Incline a sua cabeça. E enquanto a graça canta de novo o refrão do salmo de hoje, ainda se recorda? Você vai agradecendo a Deus e vai tentando trazer à mente, né? Muitos de nós viemos do interior. Vamos lembrar o tempo de criança, que pegávamos a terra, jogávamos um no outro, areia. Lá na minha terra tem muito areal. Eu me lembro que a gente subia naquelas dunas e descia correndo, rolando na areia. E quantas vezes eu pedi à minha mãe e ao meu pai para poder tomar banho num braço de rio que tem lá, de mar, braço de mar, água salgada. E nos jogávamos lá de cima da ponte, mais alto do que esse rincão aqui, jogávamos lá de cima. Brincávamos de pique-esconde dentro da água. E nadávamos ali, olha que coisa maravilhosa. E tudo isso Deus nos deu de presente. E que hoje nós não podemos esquecer. Podem voltar para os computadores, para os iPads, para tudo. Mas não se esqueça que ali, ó, no meio das cadeiras tem um passarinho ali. Que Deus criou. Tudo isso para nós. Para que nós pudéssemos dizer mais ou menos o que o Salmo diz hoje. E o refrão que fala que Deus se alegra com a criação. Alegre-se o Senhor
em suas obras. Alegre-se o Senhor em suas obras. Alegre-se. Alegre-se o Senhor em suas obras. Alegre-se o Senhor em suas obras. Deus criou o céu e a terra. Versículo 3, ele disse: faça-se a luz. Versículo 7, Deus fez o firmamento e deu o nome de céu. Versículo 10, o solo enxuto Deus chamou terra, e o ajuntamento das águas ele chamou de mar. Versículo 12, e a terra produziu vegetação e plantas que trazem semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, tendo nele a semente da sua espécie. E assim se fez. E ele viu que tudo era bom. E Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia, e o luzeiro menor para presidir à noite, e as estrelas. E Deus colocou-os no firmamento do céu para alumiar a terra. Alegre-se o Senhor em suas obras. Alegre-se o Senhor em suas obras. Alegre-se o Senhor em suas obras. Alegre-se o Senhor em suas obras.